Nessa aula nós vamos fazer as questões do 30º exame. E olha como é fácil responder as questões da OAB. Você pode estar falando já, é fácil porque ele é professor, porque... Não, você vai ver que não é difícil, é só um raciocínio lógico e você tem que treinar essas técnicas para poder melhorar. Como que você faz isso? Resolvendo questões. É fácil, é simples. Resolvendo questões, você chega ao raciocínio e quanto mais você resolve, mais você vai ter facilidade em responder. Então vamos lá na primeira questão. Primeira questão, pegando aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeira questão. Olha aqui, ó. O que eu peço para que você faça em primeiro lugar? Você tem que ler o problema? Não, você não vai ler o problema primeiro. Você vai ler as perguntas primeiro. Você vai ler o que está perguntando. Porque senão você vai ler o problema, depois você vai ler a pergunta, depois você vai ler o problema de novo. Não, vamos ler o problema, a pergunta, para depois ler o problema. Olha o que diz a pergunta. Caso Pedro fosse dispensado, por justa causa, em razão de ofensa física praticada contra Guilherme, que tese você, contratado por Pedro, advogaria em favor dele para tentar reverter a modalidade de dispensa? Olha aqui que está perguntando. Você é advogado de Pedro. Então, você é advogado de Pedro. Pedro foi dispensado por justa causa, porque ele ofendeu fisicamente Guilherme. O que você faria para defendê-lo? Você vai falar que ele não cometeu justa causa. É isso. Mas eu não li tudo ainda. Tudo bem. Mas se está mandando você defendê-lo, você vai falar que ele cometeu justa causa? Não, você vai falar que ele não cometeu justa causa. E agora nós vamos ver por que ele não cometeu justa causa. E quando nós falamos em justa causa, você tem que estar ciente qual é o artigo que trata da justa causa. Artigo 482 da CLT. Verifica no seu índice remissivo se você encontraria a palavra-chave. A palavra-chave é justa causa. Verifica quais são as hipóteses de justa causa. E se o que aconteceu aqui estiver dentro daquelas hipóteses, aí nós teríamos a justa causa. Mas se não estiver dentro daquelas hipóteses, não é justa causa. Então vamos ler o problema. Nós já sabemos que você é advogado de Pedro. Pedro e Guilherme trabalhavam de segunda a sexta-feira como auxiliares técnicos em uma mineradora. Então eles eram empregados de uma mineradora. Em determinada tarde de um final de semana, enquanto passeava em um shopping da cidade, Pedro encontrou Guilherme. Por motivo fútil, eles discutiram por um lugar na fila para comprar ingresso para uma sessão de cinema. Irritado, Pedro, que você está advogando para Pedro, você é advogado de Pedro, agrediu Guilherme com socos e tapas e que não reagiu e teve de ser hospitalizado para cuidar das lesões sofridas. A notícia espalhou rapidamente de modo que na segunda-feira seguinte todos os empregados da mineradora sabiam e comentavam o ocorrido. Aliás, diziam que Pedro era reincidente nesse tipo de situação, pois no passado havia agredido fisicamente outro auxiliar técnico, também colega de trabalho, no estádio de futebol, pois torciam para times diferentes. Então você é advogado de Pedro. Observe, Pedro agrediu Guilherme, mas agrediu uma fila de cinema. Eles estavam dentro da empresa. Ele cometeu o fato dentro da empresa? Não. E se você verificar as hipóteses do artigo 482, não existe essa hipótese de agressão de colega de serviço fora do local de trabalho. Portanto, a fundamentação teria que basear nessa tese que eu estou mencionando. Depois nós vamos ver o que a Fundação Getúlio Vargas considerou para a correção. E a segunda pergunta. Se a empresa tivesse rompido o contrato de Pedro e este não retornasse à sede do ex-empregador na data designada para receber seus direitos, que medida judicial você, contratado como advogado da empresa, adotaria? Justifique. Ora, o caso que nós temos nessa situação, nessa pergunta, agora você é advogado de quem? Da empresa. Você é advogado da empresa. Então, a empresa mandou ele embora por justa causa.
No dia do acerto, no dia do pagamento, ele não comparece para receber. Você, como advogado da empresa, o que você faria? Você falaria para ela guardar o dinheiro na poupança, você falaria para ela não pagar mais o reclamado, ou você falaria para ela depositar em juízo essa quantia? Depositar esse juízo, essa quantia. E como que chama o ato processual para fazer isso? Ação de consignação em pagamento. É isso mesmo, ação de consignação em pagamento. Então, como que você defenderia? Você proporia uma ação de consignação em pagamento, efetuando o depósito dos valores devidos ao empregado. Vamos ver o que a Fundação Getúlio Vargas considerou como resposta? Olha lá. Letra A. Deve ser sustentado que a agressão contra colega de trabalho de mesmo nível somente pode caracterizar falta grave e ensejar a dispensa de justa causa se for praticada no serviço, na forma do 482, a linha J. Não foi praticada em serviço. Letra B. Eu, como advogado, deveria ajuizar uma ação de consignação em pagamento para ofertar as verbas devidas na forma do artigo 539. E aí você tem que memorizar, porque o 539 é do CPC. Não existe ação de consignação em pagamento na CLT. Por isso nós utilizamos subsidiariamente o CPC. Olha aqui o espelho. Que a agressão não ocorreu em serviço e por isso não pode caracterizar falta grave. 0,55. Se você citou o artigo 482J, mais 0,10. Ajuizar a ação de consignação em pagamento, 0,50. Se você indicou o artigo 539, 0,10. Primeira questão, liquidamos. Viu? Começamos a ler a pergunta para entender para quem que você estava advogando. Depois nós vimos na segunda pergunta que você estava advogando para a empresa. Então, formularam duas perguntas, você sendo advogado do empregado e depois sendo advogado da empresa. Vamos para a segunda questão? Então vamos lá para a segunda questão. Opa, vamos fechar aqui. Como eu mencionei, vamos ler as perguntas, hein? Vamos lá. Que tese jurídica você apresentaria em relação ao deferimento dos adicionais de periculosidade e insalubridade? Ora, você deduz que foi deferido insalubridade e periculosidade. Pode deferir insalubridade e periculosidade ao mesmo tempo? Não pode. Ou é um ou é outro. Isso já foi decidido, inclusive, no TST e no Supremo Tribunal Federal. Salvo engano, no Supremo Tribunal Federal. Então não pode. Vai ter que optar por um só. Ou pela insalubridade ou pela periculosidade. No TST já está pacífico isso. Então vamos ver qualquer outra pergunta. Que tese jurídica você apresentaria em relação à condenação de devolução dos honorários do assistente técnico? Assistente técnico, ele não é um perito do juízo. Assistente técnico é escolhido pelo autor ou pelo réu para acompanhar uma perícia em que há um perito nomeado pelo juiz. Nesse caso, quando há o pagamento do assistente técnico, ninguém tem que ressarcir, porque isso aí é ônus da parte. Agora, com relação a... Agora vamos fazer a leitura para a gente saber do que se trata, mas pelo menos nós já temos uma ideia do que nós vamos falar. Adicional de salubridade e periculosidade? Não é devido os dois. Isso você vai lá no artigo 193, salvo engano, parágrafo 2º, para fundamentar. Então vamos lá o que queria o problema. Em sentença prolatada por uma vara de trabalho, o juiz condenou a empresa ao pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade ao reclamante, já que a perícia realizada nos autos comprovou que havia agentes agressor da saúde do trabalhador e que as condições de trabalho geravam um acentuado risco de morte. Na sentença, o juiz ainda condenou o ex-empregador a devolver ao autor o valor dos honorários do assistente técnico, contratado pelo trabalhador. E inconformada, a empresa contrata você como advogado para recorrer. Agora você está sendo contratado pela empresa. Então, condenou a empresa a pagar adicional de periculosidade e adicional de salubridade. Você vai falar que não é devido os dois pagamentos, tendo em vista que lá no artigo 193, parágrafo 2º, você vai ter que optar um ou pelo outro. E em que tese jurídica você apresentaria em relação à condenação da devolução dos honorários dos assistentes técnicos? Aqui existe uma súmula. Deixa eu ver, eu esqueci qual que é a súmula. Súmula 341 do TST. Olha que é a fundamentação. Deverá ser apresentada a tese em que não cabe pagamento simultâneo de ambos os adicionais, conforme artigo 193, parágrafo 2º, ou ainda a NR 16, a que era mais difícil localizar,
Aqui era muito mais fácil você ter localizado. E deverá ser apresentada a tese que a indicação de assistente técnico é facultado e, por isso, a parte arcará com os honorários desse profissional, não cabendo, portanto, esse ressarcimento. Tem lá no artigo 826 da CLT também, depois você confere. Tem no artigo 3º da Lei 5584/70, vai lá e confere. E tem a súmula 341, que seria o mais fácil. Você vai verificar aí no seu índice remissivo se você localizaria todos esses artigos da CLT, da Lei 5584/70. Se não tiver, você pode mencionar lá onde está a súmula 341 ou onde está aqui lá o artigo 826 no seu índice lá do assistente técnico, você pode mencionar do lado os artigos. Isso não tem problema. Olha a distribuição do pontos, 0,55 para quem fundamentou. Se você citou um dos artigos, aí você tem ali 0,10. E que a indicação de assistente técnica é facultada também que 0,50, um dos artigos, olha aqui, ó, ou 0,10. Vamos para a terceira questão. Terceira questão, isso aqui de vez em quando aparece. Terceira questão. Vamos ler a pergunta. Em relação ao pedido de diferença salarial, como advogado do ex-empregador, que tese jurídica você apresentaria? Então, aqui você é advogado do ex-empregador. Caso o pedido de diferença salarial fosse julgado procedente e o juiz tivesse concedido na sentença a requerimento da autora tutela de evidência para pagamento imediato do direito, que medida jurídica você adotaria para tentar neutralizar essa tutela provisória? Justifique. Se você tem uma sentença, qual que é a medida jurídica da sentença? Cabe recurso ordinário. Aqui está fácil para responder. Agora, para a gente responder isso aqui, nós teríamos que ler um pouco mais do problema. Letícia trabalhava como operadora de empilhadeira e ganhava R$ 1.500 por mês. Valor previsto na convenção coletiva de sua categoria. Então, nós temos uma convenção coletiva que é firmada no Sindicato dos Empregados e, do outro lado, Sindicato dos Empregadores. Convenção coletiva é entre sindicato de um lado e sindicato do outro lado. Ocorre que na unidade da federação na qual Letícia trabalhava foi fixado piso regional estadual de R$ 1.700 para a função de operador de empilhadeira. Entendeu o que aconteceu aqui? Nós temos que uma convenção coletiva do trabalho previu R$ 1.500 de salário. E nós temos que foi fixado piso regional, né, na unidade da federação na qual Letícia trabalhava, foi fixado piso regional de R$ 1.700. Então foi fixado aqui. Em razão disso, após ter trabalhado o ano de 2018, e ser dispensada sem justa causa, Letícia ajuizou reclamação trabalhista postulando a diferença salarial entre aquilo que ela recebia mensalmente e o piso regional estadual. Considerando a situação postos, os termos da CLT e o entendimento consolidado do TST, respondo às indagações a seguir. Em relação ao pedido de diferença salarial, como advogado do ex-empregador, que tese jurídica você apresentaria? Ora, se ela quer a diferença de 1.500 para 1.700 e você é advogado do ex-empregador, você vai falar que ela não tem direito a essas diferenças salariais. Você vai falar que não tem diferença, porque você está advogando para o ex-empregador. Você tem que falar tudo ao contrário que o empregado está querendo. Essa é a lógica. Não tem que ficar viajando na maionese, deduzindo, pensando o que eu vou pensar. Não, está na lógica, está na pergunta. É o contrário do que está pedindo o reclamante. Mas vamos continuar aqui o raciocínio. A outra alegação é o seguinte. Nós temos aqui que a diferença salarial aqui, que ela recebia o piso regional estadual. Era uma lei. Então nós tínhamos uma lei aqui. A lei falava que era 1.700 e aqui uma convenção coletiva de trabalho falava que é 1.500. Após a reforma trabalhista, está lá no artigo 611-A, o que foi acordado entre as partes tem mais valor do que a lei. É isso mesmo, tem mais valor do que a lei. Vamos lá no artigo para você conferir comigo? Olha o que diz. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei
quando, entre outros, dispuserem sobre pacto, jornada, banco de horas, intervalo entre a jornada, adesão de programa de seguro-desemprego, plano de cargos e salários, funções compatíveis com o empregado, regulamento empresarial, representante dos trabalhadores no local de trabalho, teletrabalho, remuneração por produtividade, incluídas gorjetas, modalidade de registro, troca do dia de feriado, enquadramento de grau de insalubridade, prorrogação de jornada em ambiente salubre sem licença prévia das autoridades competentes, prêmios de incentivo, participação nos lucros. Você tem que ler esse artigo 611. Observe que eu tenho ali no problema, nós temos aqui no problema, mencionando que uma convenção coletiva falava que o salário era 1.500, veio uma lei, um piso regional, que é uma lei estadual, com certeza, e falou que era de 1.700. Você, advogado, ex-empregador, você vai falar o quê? Que não é devida a diferença salarial, uma vez que o negociado prevalece sobre a lei, o negociado em convenção coletiva. Essa é a primeira fundamentação. Caso o pedido de diferença salarial fosse julgado procedente, foi julgado procedente, então você tem aqui uma sentença. Se você tem uma sentença, é cabível recurso ordinário. Vamos ver o que foi a fundamentação. A tese a ser apresentada é a de que o negociado prevalece sobre o legislado conforme artigo 611-A, inciso 9º da CLT, ou como alternativa que o piso fixado na norma coletiva prevalece sobre a lei estadual que porventura fixe piso salarial regional. Olha aqui, ó, tá conforme aqui Lei Complementar 103. A medida adequada é a interposição de recurso ordinário com requerimento de efeito suspensivo dirigido ao tribunal relator, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido na forma da súmula 414, inciso 1 do TST, o artigo 1029 do CPC. Eu esqueci de falar isso aqui para vocês. Então nós temos, pediu aqui na sentença, estava pedindo aqui... o juiz tivesse concedido a sentença, requerimento de autora, tutela de evidência para pagamento imediato do direito, você entraria com o pedido com recurso ordinário e requerimento de efeito suspensivo para que não fosse obrigado a pagar. Mas dirigido a quem? Ao tribunal, né, ou ao relator, ou ao presidente, ou ao vice-presidente, conforme súmula 414, inciso 1 do TST. Vai lá, confere essa súmula 414 e aqui a pontuação. Citou o artigo 611, ou artigo 1º da Lei Complementar, 010, o restante 55. Citou o artigo 1029 ou a súmula 414 ou artigo 010. A fundamentação sempre vale mais do que o dispositivo legal. E última pergunta de hoje dessa prova para a gente finalizar o 30º exame da OAB. Espero que esteja gostando. Se estiver gostando, comente. Nós estamos fazendo aqui esses vídeos curtos para te ajudar nesses estudos para a segunda fase da OAB. Vamos lá na pergunta. Caso você fosse contratado por Percival para defendê-lo, que instituto jurídico preliminar você apresentaria? Que tese de mérito você apresentaria em favor de Percival na defesa do inquérito? Bom, aqui nós teremos que ler mais o problema. Essas questões, a pergunta não deu para a gente identificar muito o que está querendo. Então, Percival é dirigente sindical e durante seu mandato a sociedade empresária alegou que ele praticou falta grave. Bom, se Percival é dirigente sindical, ele tem estabilidade no emprego até 1 ano após o término do mandato. Então, ele teria garantia de emprego até 1 ano até o término do mandato. Então, nós temos que se ele comete falta grave, a reclamada tem um prazo de 30 dias para propor o inquérito para apuração de falta grave. Quem tem estabilidade como dirigente sindical só pode ser dispensado mediante inquérito para apuração de falta grave. Observe, gestante também tem uma garantia no emprego, mas para dispensá-la não precisa de inquérito. Aquele membro da CIPA também tem garantia de emprego, mas para dispensá-la não precisa de inquérito para apuração de falta grave. E aqui nós temos que a falta grave, e em razão disso, suspendeu-o por 60 dias após e instaurou inquérito judicial contra ele. Ora, aqui suspendeu por 60 dias, esse aqui já está errado. Houve, no caso, como não foi feito durante 30 dias, e eu coloco essa argumentação naqueles modelos de estrutura,
houve o que nós chamamos de decadência. Decadência. Embora tenha havido polêmica por ter citado aqui no problema preliminar, e alguns alegaram, quiseram recorrer, mas a Fundação Getúlio Vargas não concordou, porque as preliminares não têm decadência como preliminar. Mas a decadência aqui no caso, estava querendo mencionar que se o empregador não tomar as atitudes num prazo de 30 dias, a suspensão máxima de 30 dias, é cabível ali a decadência, aí não pode mais, decaiu, né, o prazo para poder tomar as providências. E instaurou inquérito judicial contra ele. Então, caso você fosse contratado por Percival para defendê-lo, que instituto jurídico preliminar você apresentaria? Instituto da decadência. E aí você teria que fundamentar com um artigo, no caso aqui citou o artigo 853 da CLT ou súmula 403 do STF, porque a tese a ser apresentada é de que ocorreu a decadência porque entre suspensão e a instauração do inquérito o prazo máximo é de 30 dias. Boa pergunta para a prova, isso aqui já caiu várias vezes. Que tese de mérito você apresentaria em favor de Percival na defesa do inquérito? Aí você tem lá, na defesa dos interesses do trabalhador, deverá ser sustentado que a adesão simples e pacífica à greve é um direito dos grevistas e não caracterizaria falta grave, conforme súmula 316 do STF, o artigo 6º, inciso 1 da Lei de Greve, Lei 7783/89. Porque ele fez greve, ele praticou falta, ela alegou que por ele ter feito greve, teria praticado falta grave. Então nós temos aí a fundamentação das 4 questões com base no que foi oferecido pela Fundação Getúlio Vargas. Espero que você tenha entendido que não é difícil responder as questões da segunda fase. Basta você ter um pouquinho de malícia, observar as perguntas e com base no que estiver perguntando, você vai ter que defender o contrário. Mesmo que você não coloque o artigo correto, você tem grandes chances de pontuar. E se não pontuar, a gente recorre. Grande abraço para vocês, bons estudos e terminamos aí o 30º exame da OAB. Até mais, fiquem com Deus.